Boa noite. Tudo bem, né? Que Deus nos abençoe mais essa noite e nos permita, na sua graça, né, com a sua bênção, colher alguns ensinamentos aqui legais, né, importantes para o nosso dia a dia. Essa lição de número 55 do livro Vinha de Luz, ela foi baseada em um versículo da carta de Paulo aos Gálatas. Neste versículo, que é o versículo 26 do capítulo 4, Paulo diz assim, a lição chama-se Igreja Livre. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Emmanuel arremata dizendo assim, o exame isolado desse versículo sugere um tema de infinita grandeza para os discípulos religiosos do cristianismo. A palavra do apóstolo aos gentios recorda-nos a igreja liberta do Cristo, não na esfera estreita dos homens, mas no ilimitado pensamento divino. O espírito orgulhoso e sectário, há tanto tempo dominante nas atividades da fé, encontra, na afirmativa de Paulo de Tarso, um antídoto para suas venenosas preocupações. Em todas as épocas, têm vivido na terra os nobres excomungados, os incompreendidos valorosos e os caluniados sublimes. Passaram nos círculos das criaturas, qual acontece ainda hoje, perseguidos e desprezados, entre o sarcasmo e a indiferença. Por vezes, sofrem o degredo social por não se aviltarem ante as explorações delituosas do fanatismo. Em outras ocasiões, são categorizados à conta de ateus pelas suas ideias mal interpretadas. É que, de quando em quando, rajadas de ódios e dúvidas sopram nas igrejas desprevenidas da terra. Os crentes ouvidam o não julgueis e confiam-se a lutas angustiosas. Semelhantes atritos, contudo, não alteram a consciência tranquila dos anatematizados, que se sentem sob a tutela do divino poder. Instintivamente, reconhecem que, além da esfera obscura da ação física, resplandece o templo soberano e invisível, em que Jesus recolhe os servidores fiéis, sem deter-se na cor ou no feitio das suas vestimentas. Benfeitores e servos excomungados dos caminhos humanos, se tendes uma consciência sem mácula, não vos magoe a pedrada dos homens que se distanciam uns dos outros pelo separatismo infeliz. Há uma igreja augusta e livre na vida espiritual, que é a acolhedora mãe de todos nós. Bonita essa lição, né? É uma lição muito válida. E eu queria destacar a primeira parte dela, em que Emmanuel diz que um exame isolado desse versículo, né, que fala que a Jerusalém de cima é livre, sugere um tema de infinita grandeza para os discípulos religiosos do cristianismo. Não é à toa que Emmanuel usa nenhum tipo de palavra, né? A gente já aprendeu isso já ao longo dos anos, né? Convivendo com o Espiritismo. Quando Emmanuel diz discípulos religiosos, aí eu tenho alguns significados. Primeiro, que há discípulos. E segundo, que há discípulos que são religiosos. Logo, se há discípulos que são religiosos, há também discípulos que não são religiosos. Ser religioso significa seguir uma religião, professar uma religião, seja ela católica, seja ela protestante, seja ela espírita, seja ela islâmica, hebraica. Mas há também discípulos não religiosos, senão ele não precisava colocar discípulos religiosos, concorda comigo? Se ele colocou é porque há discípulos não religiosos. E se são discípulos, mesmo não sendo religiosos, quer dizer que buscam seguir ao Cristo. Ué, mas eles não são religiosos, Leandro? Como que eles buscam seguir ao Cristo?
Uai, mas para seguir o Cristo tem que ser religioso? Se você não vier na reunião toda segunda-feira no Jesus de Nazaré, você não está seguindo Jesus não, viu, gente? Se você não for na missa domingo, você também não está seguindo Jesus não. Se não for no culto evangélico, se não fizer o culto no lar, é disso que a gente precisa para seguir o Cristo? Do que precisamos para nos tornarmos discípulos de Jesus? É frequentar a casa espírita ou o templo católico ou evangélico? Do que precisamos, gente? Chuta aí. Está lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, intitulado Fora da Caridade não há salvação. É fora da caridade que não tem salvação, não é fora da casa espírita que não há salvação, não é fora da igreja. E é curioso, porque nós espíritas costumamos carregar essa máxima conosco com muita tranquilidade, né? A gente já discutiu isso, já aprendeu isso, eu estou chovendo uma olhada aqui, não estou? Mas quando eu fui fazer esse estudo, eu me deparei lá com esse capítulo, novamente, e aí eu me deparei com duas lições interessantes. Quando a gente pega aqui o Evangelho, abre lá no capítulo 15, lá no final a gente tem duas lições. Uma que chama assim, fora da igreja não há salvação, fora da caridade não há salvação. É quase que um versus, né? É como se Kardec estivesse colocando assim, olha, essa máxima que existe ainda hoje, quando ele diz hoje, ele está falando do século XIX. Essa máxima que existe ainda hoje, que fora da igreja não há salvação, a gente precisa contestar. Porque Jesus em momento nenhum diz que tem que seguir igreja A ou igreja B, até porque não tinha igreja, né? Tinha o judaísmo, Jesus era judeu. E aí quando Jesus não diz que tem que seguir a igreja A ou B, mas ele nos conclama a caridade, e nós vamos voltar a falar disso lá no finalzinho da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo, ele fala realmente, olha, você tem que seguir o exemplo do bom samaritano, né? Ajudar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, não é ir na igreja. Aí Kardec desconstrói essa máxima de que fora da igreja não há salvação. Qualquer igreja, seja católica, evangélica, espírita, né? No caso, quando ele diz igreja, ele está se referindo à organização religiosa. E aí, beleza, a gente também convive bem com isso, né? Porque a gente sabe que a pessoa não precisa ser católica, evangélica ou espírita para poder ser discípulo de Jesus. Intuitivamente a gente sabe. Mas a lição seguinte, ela é um puxão de orelha em nós espíritas. Porque a lição seguinte diz assim, fora da verdade não há salvação, fora da caridade não há salvação. E aí ele está, da mesma maneira que foi dito que fora da igreja não há salvação, Kardec está questionando também o fora da verdade não há salvação. E nós espíritas orgulhosos que somos, a gente bate no peito e fala, não, a verdade está conosco, nós somos os filhos da terceira revelação, do Consolador prometido. Nós sabemos que tem encarnação. A gente sabe disso. A gente sabe que quando eu morrer, o que vai acontecer comigo? Tem gente que sabe até com detalhe. Tem gente que sabe até para qual colônia que vai. Será que nós vamos para uma colônia? Ou será que nós vamos ficar aqui mesmo? Nas zonas umbralinas? Vai depender de algumas coisas. Mas a gente sabe, né? Quem estuda sabe como acontecem os processos de reencarnação, conhece a pluralidade dos mundos habitados e tal. Ou seja, somos orgulhosos detentores da verdade. Só que o Kardec fala aqui é que Cristo não disse fora da verdade não há salvação. E aí eu vou tomar a liberdade para dizer para vocês o seguinte, o que Kardec nos chama a atenção? Nessa lição ele coloca assim, que homem que pode se vangloriar de possuir a verdade integralmente, sendo que a verdade é atributo exclusivo dos espíritos evoluídos? Quem de nós aqui conhece essa verdade? Ah, Leandro, mas foram os espíritos que trouxeram para a gente. Lá no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, lá foram eles mesmos. De acordo com a nossa limitação, não é não? Ou todo mundo aqui está em nível de espírito evoluído para compreender completamente as lições? Na época do Cristo, também nós, porque éramos nós ainda, éramos tão limitados que a gente não conseguia nem receber a verdade pela lógica espírita, tanto que Jesus falou por parábolas, por enigmas.
ao longo do século XIX, após o avanço das ciências, né, do positivismo, a gente passou a ter a condição de cientificamente compreender boa parte dos ensinamentos do Cristo. E aí vem o Espiritismo. Mas será que a gente já chegou no patamar de conseguir compreender tudo, gente? Eu não cheguei, não. Vocês devem ser mais evoluídos que eu. Eu não cheguei ainda, não. E estamos todos aqui no mesmo barco, né? E a verdade é essa. E a gente se vangloria muitas vezes. Quantas vezes eu já não peguei colegas, pessoas, né, espíritas, às vezes em contendas pouco férteis, para não dizer o mínimo, debatendo com outros amigos católicos ou de outras religiões, tentando provar para a pessoa que existe reencarnação com os nossos argumentos espíritas. Mas peraí, gente. Por que eu tenho que provar para o outro que essa verdade é assim? Ah, porque é a verdade, Leandro. Uai, mas o outro precisa dela? E aí Kardec ainda diz assim o seguinte, olha, se Jesus tivesse dito que fora da verdade não tem salvação, ele também estaria excluindo as pessoas, porque nem todos podem ou querem compreender a verdade. É por isso que ele colocou ao longo dos seus ensinamentos que fora da caridade que não há salvação, porque a caridade todos podem praticá-la. Todos. Não tem uma pessoa encarnada ou desencarnada neste orbe que não possa praticar a caridade. Ah, Leandro, e as pessoas que sofrem de deficiências múltiplas, incapacitadas de locomoção, ou até com deficiências intelectivas, intelectuais, elas podem praticar a caridade? Podem. Por meio da prece, por exemplo. Ah, mas a pessoa não tem a condição de compreender nem a sua própria situação, mas ela sente. E ela pode servir de exemplo para os outros que a veem nessa situação. Não é isso também uma forma de caridade? Todos podem praticar a caridade. Ah, Leandro, mas eu sou muito imperfeito. Ô, gente, vocês acham que eu estou falando aqui porque eu sou perfeito? De jeito nenhum. Todos nós somos imperfeitos. E é engraçado que eu me deparei ontem, não há coincidências, né? A gente sabe disso. Estava lendo aquele livro Religião dos Espíritos, né? Psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel, e eu me deparei com a lição chamada Pureza. Não me recordo a qual questão do Livro dos Espíritos que Emmanuel fazia referência, mas na lição dizia que Cristo foi a única criatura pura que pisou aqui na sua acepção máxima. E quando Jesus olhava para a gente, ele olhava para a gente com um olhar puro. O que é o puro? Puro não é o essencial, né? A água pura não é a água límpida, cristalina, essencial, que olha na essência dela. Quando Cristo olhava para a gente com um olhar puro, ele via a nossa essência. Então, ao olhar para Simão Pedro, Jesus não viu aquele pescador ignorante, às vezes turrão. Não. Ele viu o apóstolo, porque ele soube retirar de Pedro a essência divina. Quando ele olhou para Paulo, ele não viu o que a maioria das pessoas viam, que era aquele orgulhoso doutor da lei, perseguidor dos cristãos. Ele viu o apóstolo dos gentios, porque ele soube olhar na essência de Paulo. Quando ele olhou para Maria de Magdala, Maria Madalena, ele não viu a mulher desviada dos seus caminhos pela prostituição. Ele viu a sua discípula, nem sei se fala assim, né? Discípula, que soube conduzir com amor toda uma comunidade de pessoas leprosas. Então Cristo olhava para a gente com um olhar puro. E ele não estava preocupado se a pessoa sabia a verdade ou não. E aí a gente precisa entender que cada religião ela tem o seu papel. Cada religião tem o seu ponto, tem o seu papel, né? Os católicos conseguem se ligar a Deus de uma maneira linda pela contemplação. Quando entram, né? Aí eu digo os religiosos verdadeiros, né? Assim como há o verdadeiro espírita, que é reconhecido pela transformação moral e o esforço que empreende em domar as suas más inclinações, há com certeza os verdadeiros católicos, os verdadeiros evangélicos que seguem aquela palavra.
Estes, eles entram na igreja e eles se dedicam à comunidade, dedicam-se à família, né? Conseguem se ligar a Deus pela contemplação. Os evangélicos conseguem se ligar a Deus como nenhum outro grupo, pela fé. Pela fé. Nós, espíritas, já nós, precisamos da razão. Ou seja, nós estamos piorzinho, gente, que a gente precisa ver para crer, igual o São Tomé. Somos os trabalhadores da última hora. O Senhor passou na primeira hora, chamou alguns que foram trabalhar na vinha, na segunda hora, na terceira hora e assim sucessivamente. Nós ficamos lá esperando a última hora. Seremos recompensados de maneira igual, assim como todos os outros. Mas precisamos de encarnações e reencarnações para que pudéssemos compreender por meio da razão a necessidade de educar os nossos sentimentos e emoções. Estes somos nós, supostos orgulhosos detentores da verdade. E aí a gente precisa vestir a carapuça antes de julgar, né, os irmãos de outras religiões, de outras seitas, ou até que não possuem nenhum tipo de agremiação religiosa que a pessoa se vincula. E entender que o que faz a diferença não é a religião. A religião é uma ferramenta para nós. E nós, imperfeitos que somos, precisamos sim dela. Precisamos muito. Muito, mas é muito. É uma ferramenta com a qual a gente não teria muita dificuldade. Mas não é ela que é a essência. E Emmanuel continua nos seus estudos, né? E ele diz assim, que há nobres que são excomungados, há pessoas valorosas que são incompreendidas, e há pessoas sublimes que são caluniadas. E a gente sabe disso, a gente vê isso o tempo todo, né? Quantas pessoas não estão aí lutando, às vezes a pessoa está ali fazendo um trabalho de caridade e tal, ou está fazendo o melhor que pode, aí tem gente, como diz o outro, metendo a ronca nas costas, né? Ah lá, ó, tá fingindo de santinho aqui, ó, mas outro dia eu vi fulano fazendo isso assim. Ele fala mal da esposa para todo mundo. Ah, aquela ali, ó. Ih. Outro dia encontrei com ela no salão, falou isso, isso e isso. Mas está lá fazendo a caridade, está lá fazendo um trabalho da sopa, um trabalho de um bazar, um trabalho de uma campanha do quilo. Uai, gente, é assim mesmo, né? Nós somos imperfeitos mesmo. E isso não deve nos deixar envergonhados ou nos impedir de fazer qualquer manifestação de caridade. Bem, Emmanuel continua que, mesmo olhando para essas características todas, tem um dado momento que ele fala assim, é que de quando em quando, rajadas de ódio e dúvidas sopram nas igrejas desprevenidas da terra. Os crentes ouvidam o não julgueis e confiam-se a lutas angustiosas. Gente, quantos temas sensíveis a gente não tem se deparado com eles no nosso dia a dia? Temas sensíveis mesmo. Que gente que sobe aqui não gosta de falar não, porque dá um quiprocó danado, né? Aborto, por exemplo. O aborto é um tema complicadíssimo. Ah, Leandro, a religião espírita condena veementemente o aborto, com toda certeza, condena mesmo. E a gente sabe que não tem essa coisa de, porque há tantos dias tem a concepção. Não, não tem isso não. Porque a gente sabe que a concepção do espírito, o plano reencarnatório é muito anterior até o ato sexual, que dirá no momento da concepção. O aborto é um ato completamente condenável. Mas Jesus condenaria uma pessoa que cometeu esse ato? Qual seria a atitude do Cristo para com aqueles envolvidos no ato de um aborto? Ele condenaria? Acho que não, né? Acho que não. Porque ele nos diz com muita clareza que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E aí a gente pensa em toda essa discussão de legalização do aborto, ou de criminalização, ou de descriminalização, há vários termos, né? E a gente pensa, olha, isso vai mudar o ato da pessoa que aborta? O que tem que ser feito com essa pessoa, em termos cristãos? O aborto, volto a dizer, inclusive sobre o espiritismo, é um ato condenabilíssimo. Mas e a pessoa? Deve ser condenada? Ou é o ato?
que deve ser condenado, reprimido, conscientizado. Jesus estendeu a mão para todos nós, não é verdade? Ah, Leandro, eu tenho problemas com pessoas com orientações sexuais homoafetivas. A gente sabe, enquanto espiritismo, que os espíritos não possuem sexo, não possuem gênero. A gente sabe disso. Não há sexo dentro do espírito. O espírito ele é agênero, né? Vamos dizer dessa forma. Tanto que hoje estou encarnado num corpo masculino, na próxima encarnação posso encarnar no corpo feminino e vice-versa. E alguns espíritos com uma forte vinculação com as experiências anteriores de um determinado gênero, quando encarnam num gênero diferente, sentem talvez atração afetiva, amorosa, até de ordem sexual, por pessoas do mesmo gênero, do mesmo sexo. Isso é errado? O espiritismo diz que é errado? Não, o espiritismo explica. Ele diz o que a gente tem que fazer com isso? Diz. É uma oportunidade para a gente se educar. Educar as nossas emoções, educar os nossos afetos, educar os nossos sentimentos, educar as nossas relações, de respeito ou não. Mas o espiritismo não condena que a pessoa seja homoafetivo. Percebe? É um tema sensível e que vira e mexe, nós espíritas estamos debatendo uns com os outros, dizendo que é certo, que é... Oh, gente, Jesus não diz o que é certo e o que é errado nesse ponto, não. O que é certo é agir com caridade. O que é errado? Não agir com caridade. Em qual situação? Em todas. Em qualquer situação. E aí a gente fica em contendas, talvez perpétuas, debatendo, porque o outro é travesti, o outro é transexual, o outro é homoafetivo, não sei o quê. E por aí vai. A mesma coisa serve para a questão, sei lá, das drogas. A guerra às drogas, o consumo de drogas é errado, é erradíssimo. Né? Entorpece os sentidos, gera problema. Quaisquer drogas, quaisquer. Do café, do cafezinho que a gente toma, né? Às vezes, ou ao álcool, ao tabaco, ao sexo desregrado, ou as drogas como, sei lá, a maconha, a cocaína, entre outros. É erradíssimo o consumo delas? É. A partir do momento que elas nos tiram do nosso lugar de consciência, do nosso cuidado com o nosso corpo, que é a máquina que a gente recebeu para poder cultivar as nossas experiências neste planeta, se a gente está lesando o nosso corpo, nós estamos cometendo um problema. Leandro, mas e aquela pessoa que está realizando o tráfico ou que está consumindo, eu devo condená-la? O que Jesus faria? Ele condenaria? Ele ia falar, você vai para o inferno. Jesus fala assim, não fala, gente? Acho que não. E aí a nossa postura, veja bem, ela não tem que estar embasada na religião, nesse caso. Ela tem que estar embasada no que o Cristo diz. E não no que os religiosos dizem. Inclusive, tudo que eu estou dizendo aqui, vocês devem duvidar, viu? Duvidem, vão atrás. Procurem me questionar. Adoro ser questionado. Procurem me questionar. Procurem ver, o Leandro está errado. Ótimo, vamos debater, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu sou falho. Muito. O Cristo, não. Emmanuel também dificilmente, tá? No que ele coloca aqui. E aí, Emmanuel ainda remata, olha, esses semelhantes atritos não alteram a consciência tranquila dos anatematizados, que se sentem sob a tutela divina. Instintivamente eles reconhecem, ou seja, é tudo dentro do sentimento. Você sofreu em algum momento essas perseguições? Mas como é que está a sua consciência? Sua consciência está tranquila com relação a isso? Se tiver, respira. Respira e segue. O Cristo está contigo. E aí, Emmanuel ainda diz que Jesus recolhe os servidores fiéis sem deter-se na cor ou no feitio das suas vestimentas. E aí aqui a gente vai falar não só da cor e feitio das vestimentas físicas, né? Roupas e etc., cor da pele, mas também da própria carne. É como eu disse, Cristo olha a pureza de cada um de nós. Ele olha a essência de cada um de nós. Ele sabe que você que está aí sentado, me ouvindo nesse momento, seja aqui, seja pela internet, seja agora ao vivo, seja daqui a algum tempo, você tem potencial divino e você chegará ao ponto de Jesus. Todos nós chegaremos. Está longe, mas chegaremos.
A velocidade com que a gente vai caminhar depende só da gente. E aí Emmanuel encerra dizendo lá que se nós temos uma consciência tranquila, sem mácula, que não nos magoemos pela pedrada dos homens, que se distanciam dos outros, pelo separatismo infeliz. E aí eu quero fazer um alerta, já caminhando para o encerramento. Tem um documentário muito interessante na Netflix chamado O Dilema das Redes. Ele é de 2020. Não sei se algum de vocês aqui já assistiu porventura. A gente vive uma era de uso intenso das redes sociais. Eu tenho certeza que todos vocês aqui provavelmente estão com o telefone no bolso ou na bolsa. E que de todos vocês que estão carregando esse aparelho, vocês têm acesso a pelo menos uma rede social. Seja o Instagram, seja o Facebook, seja o WhatsApp, seja o que for. Só que o funcionamento das redes sociais, ele serve para nos manter conectados a elas. Para que nós, passando mais tempo conectados a elas, possamos estar suscetíveis aos anúncios. Porque é assim que as empresas, as big techs, né, as empresas de internet, ganham dinheiro. É por meio dos anunciantes. Então, se você não está pagando para usar esse produto, é porque o produto é você. Eu. Todos nós. Só que tem uma diferença a mesma coisa acontece com a televisão, só que tem uma diferença da TV para as redes sociais. As redes sociais sugerem automaticamente para a gente alguns conteúdos. E é claro que elas vão sugerir conteúdos que nos mantenham cada vez mais conectados. Ô, gente, o que mantém uma pessoa mais ligada no assunto? Se eu chegar aqui e falar que o pessoal estava fazendo uma caridade aqui no Jesus Nazaré, uma sopa, ou se eu chegar aqui e soltar uma fofoca? A fofoca, ela tem um poder gigantesco, nossa senhora. E quando solta uma fofoca, quantas das vezes essa fofoca é verdade? Poucas, né? Para não dizer nenhuma. E esse documentário, inclusive, mostra isso com muitos detalhes, e tem um ponto que eles apresentam uma pesquisa, um dado de uma pesquisa, que as notícias falsas, elas circulam 6 vezes mais do que as notícias verdadeiras, porque elas têm um potencial de atração muito maior, né? Muito maior. E aí o objetivo da rede social é manter você conectado. Ela não está usando de ética para isso, porque isso é feito por meio de robô, algoritmos, né? É automático. E aí a gente vai consumindo, às vezes, algumas coisas que não necessariamente são falsas, mas que às vezes não estão lá tão ancoradas na verdade. E aí, isso vai gerando uma polarização da sociedade. E um radicalismo em torno de temas sensíveis, porque se eu já tenho uma tendência a acreditar em determinada teoria, sei lá, de que a Terra é plana, a rede social vai começar a me encaminhar itens e tal, de teorias da conspiração, e aí eu vou começar a me radicalizar para um lado A ou para o lado B. E esse radicalismo tem tomado conta da nossa sociedade, muito em virtude do uso que nós fazemos dessas redes. E aí a gente tem que ter cuidado, porque esse radicalismo gera entre nós um separatismo infeliz, como diz Emmanuel, que deveria, de fato, ser o oposto do nosso trabalho. A gente devia estar caminhando para se unir. Então, toda vez que alguém vem tratar um assunto que seja, não digo polêmico, mas que seja de divisão contigo, corte a divisão. Busque o que aproxima, busque o que junta, busque o que une, busque o consenso. Trabalhe naquilo que não pode ser discutido. Eu falei aqui de 3 temas delicadíssimos, né? Que eu tenho certeza que divide opiniões das pessoas presentes, encarnadas e desencarnadas. O que é consenso aqui? Que Jesus não condenaria ninguém que cometeu aborto, ou que faz uso de drogas, ou, enfim, pela orientação sexual da pessoa. Isso é consenso, não é, gente? A gente sabe que Jesus... Você pode até, não, mas Jesus é Jesus, eu não sou Jesus, ainda não? Não sou meio imperfeito? Tudo bem. Mas é consenso, que Jesus não condenaria. Leandro, mas peraí. Então, o que eu preciso fazer para ser discípulo de Jesus? Nesse livrinho aqui, ó, lá no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, está colocado assim, aqui ó, na Bíblia de Jerusalém, o capítulo 16 tem como título Condições para seguir a Jesus. Aí mostra vários pontos em que Jesus fala, renuncie a sua cruz, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Quem perder a sua vida por mim, achá-la-á. Dará a cada um segundo as suas obras.
segundo as suas obras. Não falou segundo a sua fé, não falou segundo o seu número de horas. 5 minutinhos já? Obrigado. Não falou segundo a sua fé, não falou segundo ao número de horas frequentadas na casa espírita, segundo a quantidade de passes que você dá e toma. Falou nada disso. Falou segundo as suas obras. O que é uma obra? Aí nós vamos voltar nesse livro aqui, ó, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Aí voltamos nele aqui, ó. Aí você pode pegar todas as lições. E aí o que está classificado aqui como caridade? Que a caridade seria a obra. Concorda? O que é a caridade? Alimentar os famintos e sedentos, abrigar os sem-teto, vestir os nus, visitar os presos e doentes. Está lá em Mateus capítulo 25, quando Jesus disse, cada vez que vocês alimentaram aqueles famintos, abrigaram os sem-tetos, vestiram os nus, visitaram os presos e doentes, era a mim que vocês estavam visitando. Né? Aí ele separa aqueles que fizeram e aqueles que não fizeram. Não é isso? Jesus conta também lá em Lucas, no capítulo 10, a parábola do bom samaritano. Está aqui também, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, ajudar o próximo, amar o próximo como a ti mesmo, que é o maior mandamento. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quem é meu próximo? Perguntou o fariseu. Parábola do bom samaritano. Esse é seu próximo. Este terá vida eterna, terá salvação. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, a famosa, que o povo lê nos casamentos, tudo, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não houver caridade, eu nada serei. Serei como bronze que ressoa, né? Ou seja, a caridade, mais uma vez aparecendo aqui. E nas instruções dos espíritos, um espírito que assina como nome de Paulo, apóstolo, aqui também, diz assim, ó, submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Tudo que você for fazer, tudo que você for pensar, tudo que você for agir, submeta essa ação ao crivo da caridade. Estou sendo caridoso? E aí a nossa própria consciência vai nos responder se aquilo está correto ou não. Ah, eu estou vindo aqui para a casa espírita, mas eu larguei lá na minha casa uma zona, deixei cachorro, papagaio, gato, galinha, todo mundo brigando, briguei com todo mundo para poder vir. Uai. E aí? Então melhor quando voltar pedir desculpa, né? A gente pode começar agora também. E aí Paulo fala, não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta. É necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta mais das vezes a inércia e a despreocupação. Quer fazer a caridade? Quer agir com boas obras? Tem que ter vontade, gente. A gente não pode querer mudança sem mudar. Ai, eu queria tanto ser abençoado. Ai, o que você está fazendo para ser abençoado? O que eu estou fazendo para ser abençoado? Porque é isso que torna as nossas bênçãos de acordo com a igreja livre, dita aqui por Paulo na carta aos Gálatas. O que eu estou fazendo? Para fazer tem que ter vontade. E aí eu volto lá para encerrar. Capítulo, se não me engano, 19, Sede Perfeitos, aqui também, ó, em que fala-se do verdadeiro espírita. É aquele que é reconhecido pela sua transformação moral e o esforço que empreende em domar as suas más inclinações. Esforço é uma posição ativa. Você se esforça quando você sabe o que é o certo, você não quer fazer, aí você vai lá e faz. Se você está vindo aqui porque você já queria, você não está fazendo esforço nenhum. Agora, quando você não quer fazer, você respira, vai lá e faz. Aí você está se esforçando. Isso é a ação da vontade. Então, a caridade ela é ativa. Que possamos colher as bênçãos divinas das falas de Paulo e vislumbrar à nossa volta quantas oportunidades de realização dessa caridade a gente tem no nosso dia. Seja um bom dia mais carinhoso com as pessoas que vivem conosco. Seja
uma doação para as tragédias do Rio Grande do Sul, a qual acredito que devemos todos orar com veemência, constantemente, pela bênção e pelo bom aproveitamento dessas oportunidades, por quem está passando e por nós que temos a oportunidade também de ajudar. Que Jesus nos abençoe, nos acompanhe hoje e sempre, fico à disposição de todos.